Segure para eu não pedir para segurar na hora que a mãe fica com vergonha, né? E eu não consigo pregar com a criança correndo, que atrapalha o momento da mensagem. No louvor, não é que o louvor é melhor ou pior, não. Tudo aqui é para Deus, mas na hora da mensagem, Deus está falando com a gente. Amém, irmão? Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite, antes de começar a rápida palavra, que Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Quem crê aqui na fidelidade de Deus? Deus é fiel. Deus prometeu, através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 de Joel, que ia mandar o poder do Espírito Santo. Passaram muitos anos. Jesus reforçou a promessa. Jesus disse que ia subir para o Pai e enviar outro Consolador para continuar dirigindo a igreja e orientando a igreja. Jesus disse que os discípulos ficassem em Jerusalém. Está escrito em Lucas 24, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Irmão, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode cantar, ninguém pode pregar, nada se não for com o poder de Deus. Esta promessa era algo mais esperado. E o sucesso da promessa, irmão, é crer. O sucesso da promessa é crer. Jesus disse: se crer, verás a glória de Deus. E estamos aqui diante de uma igreja que crê na palavra, que crê na promessa e que crê em Jesus Cristo. Os discípulos creram. Quem crê não desiste, porque quem crê confia e quem crê espera. Se você está debaixo de uma promessa, continue crendo e esperando, porque Deus do céu é o Deus do céu. Ele é fiel para cumprir a promessa. Mesmo que você ache que está tarde demais, mas não está tarde não. O dia é dele, o tempo é dele, a hora é dele. E você vai agradecer, vai. Porque Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Meus irmãos, e a promessa se cumpre. Vamos ler Atos capítulo 2. Versículo 1 comigo. É uma palavra bem rápida, corrida, o tempo não permite ir mais além, mas eu pedi aos irmãos mais 10 minutos, irmão, percebi que os irmãos aceitaram, para que a gente possa entregar aquilo que Ele colocou no nosso coração. Atos capítulo 2, como é que diz? E cumprindo-se, sim, estavam todos reunidos, e o 2, de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas. E o 4, todos nós, o 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A promessa chegou. Vou repetir, a promessa chegou. Agora eu pergunto, chegou por quê? Porque eles creram e estavam esperando. Aí eu pergunto, quantos dias esperaram? Quantos dias? Foram 10 dias. Muitos foram embora. A história diz que tinha aproximadamente umas 800 pessoas no primeiro dia. É assim, irmão. A coisa vai, parece que vai, e o povo vai desanimando. Mas quem fica debaixo da promessa vai receber. Quem continua acreditando em Deus vai receber. Não diga assim, não tem jeito para ele, não tem jeito para ela, eu quero ver. E eu digo para você, tem jeito, e eu não quero ver não. Eu digo assim, eu vou ver. Porque Deus é fiel para cumprir com a promessa. A promessa chegou, irmão.
Mas muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu. Naquele dia, o Espírito Santo desceu ali, o poder do Espírito Santo desceu. Muitos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas, mas muitos não entenderam e disseram que os discípulos estavam embriagados, porque o poder era tão grande que tinha tanta glória, tanta aleluia. Obrigado. E era uma festa, dia de Pentecostes era uma festa judaica, festa das primícias. Vinha gente de toda parte adorar a Deus naquela festa. Não era uma festa pagã, do paganismo não, que era uma festa judaica, que o povo vinha adorar, agradecer pelo lucro, né, da lavoura, do trigo e outros produtos que eles plantavam. E era uma festa que durava 10 dias. Mas tinha um bocado de pessoas ali no templo, esperando essa promessa. Muitos foram embora, muitos não acreditaram mais, desistiram. Mas naquele dia, os que estavam no templo, a Bíblia diz que tinha aproximadamente 120 pessoas no templo. Você nunca viu zoada semelhante àquela ali. Um dizendo aleluia, outro dizendo glória, e o Espírito Santo tomou de conta. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Se você ouvir aqui nesta noite novas línguas, e se já ouviu, não se escandalize não, é a promessa sendo derramada aqui também na igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus, irmão, continua acreditando. Quem crê aqui que Jesus ainda derrama o poder? Quem crê ainda que Ele batiza com o Espírito Santo? E depois de batizado com o Espírito Santo, vem novas línguas. Aleluia. O que tem, meus amados irmãos, que muitas pessoas estão fracassando. Tem a oração da mocidade, oração da mocidade. Olha aqui, mocidade, o jovem aqui. Atenção, jovem, tem algum conversando? Não tem não, né? Tem não. Eu soube que tinha um irmão, um jovem, segundo aqui. Está faltando poder. Vamos orar para Deus mandar poder. O Espírito Santo levanta. O Espírito Santo coloca desejo de Deus dentro do coração. O Espírito Santo usa a boca do crente para dar glória a Jesus, para vir ao templo, para exaltar, para glorificar. Meus amados irmãos, Deus é tão misericordioso. A igreja ora pouco, a igreja vem pouco ao templo, mas ainda a gente vê o poder de Deus aqui dentro. O poder de Deus está aqui dentro, irmão. O Espírito Santo desceu naquele dia de Pentecostes e continua aqui. Aleluia. Você crê que Ele continua aqui? Pode ter cura divina aqui nesta noite. Quem crê que Ele ainda cura? Se você chegou doente aqui, canta lá, hein? Pode sair sarado aqui nesta noite. Você está na igreja do Deus vivo, o Deus santo. E tudo que você está vendo aqui, está aqui na palavra. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Em 1910, já tinha muitas igrejas aqui. 1910, depois, em 64 eu nasci. Depois de 50 anos quase, ou mais de 50 anos, eu nasci. Mas foi em 1910. Tinha muitas igrejas. Igreja Batista, Presbiteriana. Irmão, Jesus salvava, sim, salvava lá, salvava. Mas não havia progresso espiritual, não havia desenvolvimento, porque eles não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. E desculpa dizer isso, eu estou aqui falando Bíblia e ainda hoje não acredita, porque, meus amados irmãos, quando alguém dá um glória ou fala mistério, eles batem na campa. Se tiver campa eu não sei, e se não tiver ele usa a boca e diz: olha, para aí, esse negócio foi até 70, mas aqui é até o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo está aqui, aleluia, trabalhando na igreja, convencendo os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não parou, aleluia. Eu pergunto mais uma vez: quem crê no Espírito Santo aqui? Quem crê?
Quem crê no poder do Espírito Santo aqui? Quem crê no poder do Espírito Santo? Se tem alma salva, é Ele que está salvando, é Ele que convence. Não tem pregador bom, não tem cantor bom, nem grande, nem poderoso, se não estiver cheio do Espírito Santo. Alguém deseja cantar, o púlpito está aberto, aleluia. Meu amado irmão, essa igreja, o dirigente dela chama-se o Espírito Santo, porque o pastor faz o que ele orienta, aleluia. O irmão canta o que ele orienta, outro prega o que ele orienta. E uma coisa eu sei, eu sinto ele na direção, eu sinto ele dirigindo as irmãs da comissão aqui, da campanha. Aleluia, aleluia. Eu vejo chegar irmão aqui, meus amados irmãos, na campanha, que eu fico dizendo: Jesus, o que foi isso? Já desligou meu coração. O meu Espírito Santo está aí trabalhando, é Ele que está levantando, é Ele que está salvando, aleluia. Meus amados irmãos, essa igreja aqui, ela crê no poder do Espírito Santo. Aí chegou, meus amados irmãos, Daniel Berg e Gunaving em 1910. Irmão de Israel ainda nem existia. Depois de 50 anos foi que irmão de Israel veio existir. Aí eles chegaram, não sabiam o idioma, mas chegaram de lá. Eles estavam orando lá, eles foram cheios do Espírito Santo lá, meus amados irmãos, onde moravam. E naquele momento que eles estavam orando, o Senhor disse que ia levantar aqueles 2 jovens para vir aqui no Brasil, ia pregar um evangelho de poder, um evangelho de fogo. Tinha evangelho, irmão, mas era evangelho que não pregava os dons, as curas divinas, não pregava, meus amados irmãos, não, o batismo com o Espírito Santo, não tinha isto. E eles chegaram cheios do Espírito Santo. Foi um momento de muita perseguição, até outras denominações perseguiam, mas quando passava lá, eles estavam dizendo: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Não sabia nem o idioma, mas quando as pessoas olhavam para ele, começavam a chorar. Aleluia. E alguém dizia: tem aí dois alemãos, tem aí 2 suecos. Ninguém sabe o que é que ele diz, mas quando a gente vai lá, que olha ele pegando, a gente não resiste, é porque eles estavam cheios. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Quem levanta a igreja é o Espírito Santo. Quem levanta os jovens é o Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós temos falado muito pouco no poder do Espírito Santo, mas a palavra diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Eu um dia vou ver, antes do arrebatamento, todo crente, criança, jovem, adolescente, cheio, falando línguas estranhas, porque Jesus vem buscar uma igreja cheia, uma igreja preparada, uma igreja viva, uma igreja santa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mas no livro de Atos, que eu quero aqui concluir nesses 5 minutos, num capítulo, meus amados irmãos, Atos Apóstolos, no capítulo 2, para a gente concluir a nossa rápida palavra. Naquele dia que o Espírito Santo desceu, muitos não entenderam. Chegaram a dizer que aqueles discípulos estavam cheios de mosto. O que era mosto? Era o primeiro suco da uva. Se bebesse muito, embriagava. Porque a uva já tem álcool nela própria, pela natureza. E eles disseram: esses homens estão cheios de mosto. Mas quando eles olhavam, era aleluia. Oh, aleluia, era glória a Deus. Era mistério. Aí tinha gente ali de todos os idiomas, daquela região, muitos idiomas. Tinha gente ali que veio adorar a Deus de todos os idiomas. E um idioma entendia o outro, dizia, e alguém dizia: como é que explica isso? Ele não é da minha terra, como é que ele está falando o meu idioma? Como é que explica isso? O outro dizia: eu também não estou entendendo não, esse também está falando o meu idioma. O Espírito Santo desceu ali, irmão, era tanto choro, tanta alegria, tanto poder, aleluia. Se está faltando isso na sua vida, nesta noite o Espírito Santo está falando com você, é com você mesmo. Ele está dizendo assim: eu quero encher. Eu quero fazer coisa grande na sua vida. Não é coisa pequena não. Deus tem coisa grande para revelar aqui. Quem crê nessa palavra? Quem crê?
O Espírito Santo está trabalhando aqui na igreja de Camutanga. Glória a Deus. E o que faz a diferença aqui não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero. O que faz a diferença aqui é o Espírito Santo. Enquanto, meus amados irmãos, o povo não estava entendendo, aí a Bíblia diz que Pedro cheio, oh aleluia, Pedro cheio do Espírito Santo, deu uma mensagem, meus amados irmãos, evangelística, mostrando Jesus, aquele que vocês rejeitaram, aquele que vocês crucificaram. Porque quando o poder de Deus desceu, irmão, foi tanta gente para ver o que era aquilo. O povo não entendeu, e correu tanta gente para ver o que era aquela zoada, aleluia, glória a Deus. Foi tanta gente, e Pedro começou cheio do Espírito Santo, pregando com ousadia a palavra do Senhor Jesus, glória a Deus. Então vamos ver aqui somente uma partezinha da mensagem de Pedro. Veja bem, meu irmão, versículo 23, vamos ler comigo, 23 do capítulo 2. A mensagem de Pedro, eu vou ler somente uma partezinha para a gente meditar. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o que é que fizeram? O crucificaste, dizia aqui Pedro, e mataste pelas mãos de injusto. Vê que mensagem, mensagem evangelística. Versículo 24, ao qual, o que aconteceu? Versículo 24, 2:24, ao qual Deus ressuscitou, oh aleluia, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Deus soltou dele as ânsias da morte, e a morte não pode segurar esse Cristo Salvador, que veio à terra para salvar. E dizia Pedro, as ânsias da morte não pode soltar não pode segurar esse Cristo. Como quem diz, a pedra era grande, o túmulo era grande, homem sem homem não podia remover aquela pedra, mas o Cristo, Deus do céu, a morte não pôde segurar, a pedra foi movida, e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele disse que enviaria o Espírito Santo, e hoje vocês estão vendo. Aceite-os. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos seus edificadores. Receba ele. E a multidão começou a chorar. Quando o Espírito Santo começa a usar, aleluia, quando ele começa a encher, irmão, vidas choram, vidas são transformadas. E dizia a Pedro, a morte, a ânsia da morte não deteve. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e eu quero concluir esta mensagem. Mas veja aqui o que aconteceu, o versículo 37, eu poderia falar muito mais da mensagem de Pedro, o tempo não vai permitir, mas veja o que diz o versículo 37, vamos ler comigo. Ouvindo eles, 37 do capítulo 2, irmão, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro, o que, irmão? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Continue. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40, vamos lá? E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, o que, irmão? Salvai-vos! Salvai-vos! Era uma mensagem evangelística, cristocêntrica. Cristo é o centro da igreja. Não podemos abandonar a mensagem do Calvário, não podemos abandonar a mensagem da cruz.
Aleluia. A cruz de Cristo nos aproximou de Deus. Aleluia. A cruz de Cristo nos trouxe alegria. A cruz de Cristo nos trouxe salvação. A cruz de Cristo nos trouxe renovo espiritual. O profeta Isaías profetizara dizendo que ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Ali estava ele no madeiro, mas hoje foi aberta a porta do céu para aqueles que creram na mensagem da salvação, na mensagem do céu. Aleluia. Não, hoje, meu amado irmão, não é preciso mais estar assombrado, estar com medo de quê? Eu vou morrer. Não tenha medo. Aquele que aceitou Jesus, a porta do céu está aberta para ele. A morte é algo que nos aproxima de Deus, aleluia. E ele começou pregando a palavra, meus amados irmãos. Agora, para nós terminar, o 41, como é que diz? E naquele dia se converteu para Jesus. Quantos, irmão? Quase 3.000 almas. Oh, glória a Deus. Jesus está vivo. Jesus está vivo.